Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos ao canal Segundo a Bíblia. Aqui quem vos sauda é o seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. Nesta sexta-feira estarei trazendo um pequeno estudo acerca do espírito do engano no meio do povo de Deus. Amém? Então, vamos para a Bíblia. Segundas Crônicas 18, versículo 19. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Versículo 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? Versículo 21. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Versículo 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca deste teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Versículo 23. Então Zedequias, filho de Naaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Amados, a palavra do Senhor nesta sexta-feira nos leva ao segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel e nos relata a aliança de Josafá com o rei Acabe. Uma aliança a qual Deus não aprovou, pois a luz não deve ter comunhão com as trevas. Mas para tudo Deus tem um propósito. Ele aproveitou esta oportunidade para vingar o sangue de Nabote e dos seus profetas. Pois a Bíblia é bem clara que a vingança pertence ao Senhor. 1 Reis 21, versículo 19. E assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Amados, Deus está muito triste com a sua igreja, porque o seu filho está perdendo o lugar nos cultos. Primeiro vem as músicas gospel,
depois as revelações e as profecias, e por último o Verbo que se fez carne, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Por isto que o espírito do engano está atuando dentro das igrejas, e tudo permissão de Deus, pois estão rejeitando o Evangelho de Cristo, não estão indo mais em busca da palavra de salvação, e sim em busca de revelação. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Jesus Cristo está permitindo que o espírito do anticristo fale através da boca dos falsos cristãos que se titulam vasos. Versículo 11. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia a mentira. Amados, não se iluda com profecias e nem tampouco com revelação, pois até os demônios profetizam. Certa feita, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação revelou que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. 1 Samuel, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e o profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Todavia, as profecias dos demônios não são para edificar, e sim para derrubar e para matar as almas. Tanto é que Saul profetizava com uma lança na mão, no intuito de matar o rei Davi. Versículo 19. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. O próprio Jesus Cristo está permitindo o espírito do engano na sua casa. Os verdadeiros cristãos vão prestar homenagem ao Criador. Já os pseudos cristãos vão prestigiar as criaturas. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Amados, o primeiro dom
que o cristão tem que buscar é o dom de discernimento de espírito, pois a pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. Versículo 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? Amados, a palavra do Senhor é bem clara, que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Qualquer revelação ou profecia que contradiz a Bíblia Sagrada são de procedência maligna. Nem todos os sinais vêm do Senhor. Os magos de Faraó também fizeram os grandes sinais e prodígios. A trindade satânica vai fazer grandes sinais. Apocalipse 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. O anticristo vai fazer descer até fogo do céu. Amém? Versículo 21. E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Viram como foi Deus que permitiu que o espírito do engano falasse na boca de 400 profetas? E na época de hoje não é diferente, pois os falsos cristãos estão desprezando o evangelho da salvação. Amados, é a palavra de Deus que nos garante a vitória, tendo revelação ou não. João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Alguns irmãos já não vão para a igreja para cultuar e adorar a Deus, e sim para adorar a criatura. Tem ministério que, quando convida alguém para pregar, primeira coisa que eles perguntam é se ora por revelação. Se a pessoa falar que não ora, eles até pegam o telefone por educação, todavia não liga. Não sabendo eles que o mesmo Deus que deu o dom da ciência da palavra é o mesmo Deus que deu o dom da cura. O mesmo Deus que deu o dom da profecia é o mesmo Deus que deu o dom de maravilhas e prodígio. Por isso que tem tantas pessoas enfermas na casa do Senhor. É por fazer acepção de pessoas. Versículo 22. Agora, pois,
Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca deste teus profetas. O Senhor falou mal a teu respeito. Amados, muitos estão se esquecendo de que se conhece as aves pelo seu fruto. Deus só permitiu que o espírito do engano falasse na boca dos falsos profetas e não na boca de Micaías, um varão de testemunho. Deuteronômio 13, 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Amados, muitas vezes Deus permite que um sinal de um falso profeta se cumpra para provar a nossa fidelidade. Versículo 2. E sucedeu que o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecesse e servimos. Se alguém te entregar uma revelação ou profecia, e aquela revelação ou profecia se cumprir, mesmo assim a Bíblia nos manda ficar de olho nos seus ensinamentos. Amém? Versículo 23. Então Zedequias, filho de Cuenaná, chegando-se, feriu Micaías num queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Outra coisa, os falsos profetas, eles não se acham falsos profetas, e nem todos faz por maldade. Amém? Às vezes é o próprio Deus que permite para punir os rebeldes e os que se levantaram contra os seus escolhidos. A maior arma contra os falsos profetas é o conhecimento da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é luz para a nossa vida. Ela revela tudo que está em trevas. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Amado, o primeiro dom que o cristão tem que buscar é o dom de discernir os espíritos, pois este dom é a melhor arma contra os falsos profetas, e o dom da ciência da palavra, pois ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Amém? A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor é que traz vida. A palavra do Senhor
é que traz libertação. A palavra do Senhor é quem garante a nossa salvação. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinaldo.